Boa tarde novamente a todos. O que a gente agora, hoje, no módulo 2, ele vai dar iremos tratar. É o conceito básico que está por trás do Datagel. Assim, não só do Datagel. Qualquer assunto que lida com informações espaciais. Que é essa parte da cartografia básica, né? Aqui a gente só vai fazer um parâmetro bem básico, conhecimento bem superficial assim do técnico para poder trabalhar no Datagel. Alguns usuários terão até uns usos mais profissionais, assim, mais técnicos profundamente, outros um pouquinho mais light. Assim, de formação eu sou engenheiro cartógrafo, então é o tópico que eu domino bem. Dentro de um SIG, ou de um sistema de informações geográficas, na hora de fazer esta representação, a gente usa-se de dois tipos de representação desse dado espacial. É o raster, que nada mais é que uma fotografia, uma imagem. É que as fotografias, pode ser de fotografia de celular, ou câmeras aéreas, independente. O que é esse raster? Nada mais é do que uma matriz de pixel. E cada pixel tem um tom de cinza. Só que qual é a diferença desse para um dado georreferenciado? Estes pixels estão associados a coordenadas. Enquanto na tela você tem uma origem, o pixel 00 é o canto da tela, os pixels aqui do formato raster estão georreferenciados. Por isso que a gente fala georreferenciar o dado. A gente está aqui atribuindo coordenadas nos pixels. Então não é linha e coluna, sim o lat long, ou no caso de uma projeção TM, é a coordenada EN. Então essa aqui é mais ou menos para representar isso, no caso uma fotografia aérea, ou é um dado digitalizado, por exemplo aqui são as cartas do IGC, ou seja, era papel e passou no scanner, a gente digitalizou a informação. Ou então um mapa de uso na qual, no caso, os pixels são representados por cores. Tipo, no caso, o hipométrico é altimetria. Então, a cada altitude, você atribui um nível de cor, um tom de cinza, que a gente diz. Além do raster, a gente tem a representação mesmo da informação geográfica por meio de 3 elementos, que a gente chama de vetor. Seja ele por ponto, linha ou polígono. E isso aqui ainda varia de acordo com a escala. O que numa escala pode ser uma linha, em outra escala ele pode se tornar um ponto. Não é que ele se torna. Você generaliza tanto de um jeito que na hora que você for visualizar, ele passou a ser um ponto. Isso aqui a gente até vai tratar mais para frente, às vezes eu adianto. Então, esses 2 tipos de informação e dentro do vetor esses 3 tipos de representação que você vai ter num sistema de informações geográficas. Agora, quem lida com informação espacial vai escutar um monte de termo. Qual é geoide, elipsoide, datum, qual datum está, projeção, as coordenadas geográficas. Está em UTM, não está? Vários termos com quem lida com esse tipo de representação e informação. Cartas topográficas, cartas temáticas, e vai longe. O que é isso? Qual que é a função da cartografia? É representar o nosso território, representar o meio humano, ou o meio do planeta. Só que assim, qual que é a forma? A primeira coisa que a gente tem que saber é qual que é a forma da Terra, para poder fazer essa representação da sua informação numa superfície de referência, que a gente chama. A Terra é assim? A Terra é assim? Muitos vão falar, eu vou mostrar para frente, não. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a Terra, por isso que a gente chama de nada mais é que assim, a Terra, o que acontece? Ela possui a sua crosta terrestre fina, você tem a maior parte do planeta é magma, ela é meio líquido, e você tem um núcleo que é praticamente sólido, que é ferro. Mas o que acontece quando você pega a Terra? Ela rotaciona, movimento de rotação. O que acontece quando você tem uma bexiga de água e começa a rodar? Ela achata nos polos. Então, por isso que a superfície de referência
que a gente trata hoje na cartografia, o que mais se aproxima, que modelo matemático se aproxima, porque não tem como a gente modelar fisicamente a Terra, de forma exata. A gente fala que a cartografia não é uma ciência exata, ela é precisa. Hoje a gente consegue determinar a Terra na casa do milímetro, a partir de vários tipos de medições, representações. Só que qual modelo matemático que mais se aproxima da forma da Terra? É o elipsoide, que é o quê? Ele é achatado nos polos, e essa região ela é mais tipo gordinho, a gente chama na região do Equador. Então, por isso que o elipsoide, ou a superfície de referência na cartografia, a gente chama de elipsoide. Só que isso para a questão planimétrica. Ainda depois eu vou mostrar para frente que a gente tem a questão altimétrica, que aí é uma outra superfície que melhor modela a parte altimétrica. Qual que é a ciência que cuida desta representação? Chama-se a geodésia. Então, a partir dos geodesistas que eles elaboram modelos matemáticos, processos de medição, que melhor represente a Terra mais próximo da sua forma exata. Então, a Terra a gente divide em 3 superfícies. A terrestre, que é o que é o real, é o que você sente, que você pisa. O geóide, que a gente chama de superfície equipotencial, ou superfície que coincide com o nível médio dos mares. E o elipsoide, que é a nossa superfície de representação. Isso aqui para ilustrar o que a gente trata. Então, quando a gente agora fala a partir da frente, que é datum, o datum nada mais é do que o elipsoide de referência que todo mundo faz a representação. Que é o modelo matemático que melhor define. O geóide a gente consegue medir, a gente não modela ela, porque envolve questão de gravitacional, medições a partir de laser, vários outros tipos. Que é a superfície na qual, por exemplo, a gente lida nas questões altimétricas. Então, aquela curva de nível que você está enxergando na carta, que a gente chama de altitude ortométrica, porque ela é baseada no geóide, que é o que a gente trata, porque é onde, vamos supor, a água vai cair. O elipsoide ele possui uma altimetria, porém a gente não utiliza para questões técnico-científicas, só para questão de representação mesmo. Então, como eu disse anteriormente, o elipsoide foi a maneira mais próxima de representar a Terra geometricamente, que nada mais é do que consiste em quê? Um semieixo maior e um semieixo menor. Ou, em alguns casos, a partir disto, a gente consegue também definir o fator de achatamento. Isso é o que vai determinar o seu datum de referência. Então, o Brasil, qual o elipsoide que melhor modela, o IBGE ele publica essas informações de forma mais precisa possível. Porque com o tempo ela é atualizado, tá? Então, você tem lá o semieixo maior, geralmente o IBGE publica o quê? O semieixo maior e o fator de achatamento. É isso que vai te dar o teu modelo geométrico que você vai referenciar toda a sua informação espacial. O que acontece? Lá atrás, quando não se tinha tanta tecnologia, era baseada em astronomia, em questões de medição por topografia, assim, cada país definiu o seu datum, que melhor representava a sua região. Então, os Estados Unidos têm o seu datum, a Europa tem o seu datum. Mas o que acontece? Com o tempo, cada um, quando você for fazer uma representação dentro dos limites fronteiriços, pode acontecer um deslocamento. Aí, com o tempo, começou-se a tratar de quê? De datums geocêntricos. Opa. E também, com o tempo, esses dados passam o quê? Por várias medições. Toda vez o IBGE atualiza a sua rede de referência. Quem assim trabalhou já com informações cartográficas assim no Brasil, todo mundo já pegou aquelas cartas do IBGE, ou cartas da Implaza, ou outras. Geralmente vão escutar muito a questão do Córrego Alegre e SAD 69. Esses foram os dados mais utilizados no Brasil na década de 80, 60, antes de se chegar no Sirius 2000. Mas o que esses dados são? São dados utilizados somente no Brasil, que melhor representava o Brasil. Ou seja, o seu centro, o seu 00, sua origem, é aqui no Brasil. Só que o que acontecia?
com o tempo. Lá na Argentina tem um outro datum que melhor representava a Argentina. E assim por diante. Então, o que é esse datum? É onde é a superfície de origem. Onde vai ser a origem do teu dado de referência. Por exemplo, o SAD 69, o Córrego Alegre, a origem dele é aqui na região do Brasil, principalmente a região de Minas Gerais. Então, a origem do Córrego Alegre era a fazenda Córrego Alegre e o SAD 69 é a fazenda Chuá. Com o tempo, principalmente com o desenvolvimento do GPS, o que aconteceu? Tem um datum global. Ou seja, para referenciar no mundo inteiro. O pessoal começou a trabalhar no quê? Num datum geocêntrico, ou seja, a sua origem desse elipsoide, ele coincide com o centro da Terra. Então, houve esse deslocamento, não é, esse ajuste desse datum para poder adequar ao datum global. Então, isso é um exemplo. Por exemplo, você tem a superfície terrestre, a sua superfície elipsoide 1 e o elipsoide 2. Vocês vão similarizar muito isso com a questão tipo do SAD 69 e o Sirgas 2000 hoje, que é o que está publicado no Datagel. Antigamente, as informações, a maioria delas estão em SAD 69. O que aconteceu? Nós tivemos que passar por um tratamento, esse dado. O quê? Que a gente chama de transformação de coordenadas. Ou seja, a gente pega esses dados, tem uns parâmetros de transformação e adequa toda a sua informação naquele novo datum. Faz esse deslocamento para poder casar com o elipsoide novo. Então, isso aqui é um exemplo de quantos datums. Isso aqui é só uma parte. Você pode ver que o que é? São elipsoides completamente diferentes. Ó. Semeixo maior e o seu fator de achatamento. No caso do Brasil, o Córrego Alegre adotou-se esse. Depois o SAD 69 adotou-se esse. Você pode ver qual que é a diferença. A precisão. Por quê? Por isso que com o tempo a gente sempre vai atualizando o datum. Amanhã, por exemplo, pode surgir o Sirgas 2020, porque já passou por um outro processo, entrou outras informações. E aqui o WGS 84. Você pode ver a diferença. Aqui é um exemplo de quando você espacializa dados com datums diferentes numa superfície, num datum, por exemplo, o Sirgas 2000 ou o WGS. Se você pegar as coordenadas que estavam em SAD 69, por exemplo, o que vai acontecer? Vai cair no lugar deslocado. Por isso que tem que ter essa atenção quando trabalhar com a informação espacial. Que datum está? Aqui é esse exemplo. Esse aqui é um exemplo hoje do IBGE, dessa diferença entre trabalhar com dados SAD 69 e dados Sirgas. E esses aqui são os parâmetros de transformação. Ou seja, por exemplo, um dado que dá uma lista de coordenadas que um empreendedor disponibiliza para o licenciamento, descrevendo lá a área da indústria dele lá. E está em um datum, por exemplo, SAD 69, e você for espacializar essa mesma informação sem passar tratamento nenhum no Datagel, ele vai sair deslocado. Então, por isso que a gente sempre tem que se atentar ao quê? Que datum está. Por isso que até o Datagel, antes de a gente subir uma informação, a gente tem que conhecer esse dado para poder fazer todo o estudo e, às vezes, dependendo, tratar. Isso aqui são os parâmetros divulgados oficialmente pelo IBGE. Por quê? Às vezes o software de geoprocessamento, eles são todos internacionais. Então, pode ser que eles não tenham o parâmetro oficial. Isso aqui é o oficial do IBGE. Isso aqui é mais um exemplo quando você espacializa informações e dados variados. No caso, este ponto aqui é uma carta SAD 69, representando uma referência de nível. Ele está localizado nesta área, só que este mesmo ponto no WGS vai cair aqui. Esse mesmo ponto no Córrego Alegre vai cair aqui. Por isso essa atenção do datum. Aqui mais um exemplo do que acontece se você espacializar as mesmas informações em datums diferentes. Aqui um outro exemplo. É uma base 1 para 2000
da Prefeitura da região de Campos, no Rio de Janeiro. Você tem essa mesma base em SAD 69 e essa mesma base no Sirgas 2000. Ó, o deslocamento que isso pode incorrer. Ou nisso também. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento. A gente já teve até problemas práticos aqui no Brasil, de bases que não se conversam. O cara, às vezes, a companhia de gás vai lá com a sua carta e a companhia de água vai com a outra, o cara vai lá furucando errado. É. O pessoal falou que já aconteceu um fato parecido aqui na frente. Claro que isso aqui é só um exemplo, né? Mas por isso que, assim, atenção nesse nível de cuidado. Além do datum, o que acontece? A gente tem a projeção cartográfica. Por quê? Porque a gente está lidando com uma superfície o quê? Esférica. Só que para a gente poder fazer as medições, cálculo de distância, cálculo de área, a gente tem que o quê? Pegar essa superfície esférica e passar por um plano. É que antigamente o plano era o quê? O papel. Agora o nosso plano é a tela do computador. E nessa representação do 3D para o 2D, a gente tem que usar o quê? Uma fonte de luz para que melhor modele a Terra. A Terra não, essa representação do esférico para o plano. Só que esta superfície o quê? Vai causar distorções. Então, dependendo do que você está usando, é uma projeção. Não sei se o pessoal já conhece aquele mapa que eu vejo muito nas salas aqui na Secretaria da UGRI. A representação das UGRIs aqui no estado de São Paulo. Se você for ler lá nas letrinhas miúdas, está escrito lá, projeção conforme cônica de Lambert. É uma projeção, por isso que você vê o estado de São Paulo bonitinho daquele jeito, naquele estilo. Porque é uma representação que melhor modela os ângulos do estado naquele momento. Porém, se você for calcular a área, não é aquele projeção que você vai usar. Uma melhor projeção que distorce menos a questão de área, cálculo de área, é a equivalente de Albers. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para frente. Mas você vai ver o estado de São Paulo, quem tiver oportunidade de fazer isso num software, isso aí é capaz só no software de geoprocessamento. ArcGIS, QuantoGIS, GVSig. Você vai ver que o estado de São Paulo vai dar uma meio inclinada. Aí você vai falar, está errado? Não, não está errado. Simplesmente ele está projetando para preservar uma característica da tua representação geográfica. Então, isso aqui, por exemplo, a gente vê as proporções dos países usando a projeção de Mercator, que é uma das mais utilizadas no mundo. Aqui você vê o quê? Uma outra projeção, no caso de Peters, que você vê o quê? O Brasil dá um esticado, principalmente na região do Equador, e preserva o tamanho na América do Norte, no hemisfério norte. Você vai falar, tá, qual que dá certo? Os dois estão certos, depende do que você vai estudar. Então, de acordo com a sua projeção, você vai ter o quê? Características. O que a gente mais presta atenção é nessa aqui, propriedades espaciais. O pessoal usa muito, vocês vão escutar muito, principalmente a representação que mais o pessoal utiliza é a tal da UTM, que é a Universal Transversa de Mercator. Que é o que dá para calcular a área. Só que ela é para quê? Para pequenas áreas, não vai medir o estado inteiro. Depois para frente a gente, ou numa outra oportunidade, a gente pode descrever isso aqui. Como fala? É uma palhinha bem básico da cartografia. Então você tem uma projeção equidistante, equivalente, confórmica ou afilática. No caso do DataGel, o geoportal DataGel, como ele é só um publicador, ele não é um software de geoprocessamento, o DataGel não tem projeção. O que vocês vão ver lá? É lat long. Por quê? Porque cada usuário aqui vai ter a gente só está publicando, o DataGel é um publicador. Porém, cada um vai ter usos variados. Então, o pessoal de licenciamento pode ter um uso mais preciso, precisa calcular a área do empreendimento. O pessoal de emergências químicas tem que espacializar de forma precisa o quê? Distância, porque lidam com rodovia, para espacialização de ocorrência e assim por diante. Cada usuário vai ter um uso distinto. Então, para não ter que prever todos esses usos, o DataGel só que publica. Você quer um dado mais trabalhado, aí é necessário um conhecimento de geoprocessamento. Porque cada usuário precisa de um nível de processamento para atingir o seu objetivo.
Então, mas isso aqui só um resumo do que é a cartografia, que vocês têm que pensar. Uma é a questão da superfície física, que a gente consegue materializar, pelo GPS, aerofotogrametria, sensoriamento remoto, que são as imagens de satélite. O GEAD é materializado por quê? Marégrafos, gravímetros, o elipsoide e o fuso, que é só a projeção cartográfica para a representação. E ainda assim a gente tem que conhecer o fuso, porque o estado de São Paulo foi privilegiadamente cortado bem no meio por um fuso. Então tem que ter essa atenção. Então um ponto que você acha que vai cair em Presidente Prudente pode cair, na verdade, no mar, se você não souber o fuso, porque a cada 6 graus esse cilindro ele roda. Assim, esse aqui, até a Lina, de vez em quando a gente fornece, que é um curso de cartografia de um dia, que aí é uma informação muito mais pesada, muito mais detalhada. Que a gente vai discutir tudo com mais detalhes, a questão do fuso. Isso aqui é só um conhecimento básico para poder manipular o datashell. Aqui é um exemplo dessa questão da escala. Então a gente tem o quê? O que você encontra numa carta, por exemplo, topográfica para 50 mil? Você encontra as rodovias, você encontra, aqui no caso, o município de Cornélio Procópio, com as suas ruas. Se você mexer na escala, ou seja, diminuir o denominador, aumentar o denominador, ou seja, de reduzir o detalhamento, que você vai começando a ter uma generalização. Por exemplo, você já vê que as ruas sumiram, só ficou as grandes avenidas. E assim por diante. Até que ela vira o quê? Um ponto. Na escala 1 para 1 milhão, ela vira um ponto. Às vezes você não está nem vendo a cidade. Colocou-se um ponto lá para poder indicar que lá existe uma cidade. A gente chama de simbologia, porque não é que você está vendo a cidade. Simplesmente é só para indicar que lá tem uma cidade. Aqui é um exemplo dessa questão da escala. O que acontece quando você faz uma medição de 0,5 milímetro numa escala 1 para 50 mil? Aquele pontinho da lapiseira na carta está representando o quê? 10 metros de raio. Por que eu estou falando todos esses detalhamentos? O DataGel ele publica informações de várias escalas para vários objetivos. Então a gente tem desde a escala mais detalhada, porque um empreendedor precisa de uma representação detalhada, até por uma questão regional, somente para planejamento, que o cara não precisa, não é aquele rigor de limite, é só para questão de planejamento regional. Por exemplo, um Z pode ser tratado em uma outra escala. Só que, por exemplo, prefeituras, elas nem tratam nessa escala para 50 mil, elas precisam de uma escala muito detalhada, porque elas precisam enxergar o quê? Lote. Tem que ver se o vizinho está invadindo o vizinho do outro, e assim cobrar IPTU, entre outros. Então, isso aqui é um exemplo até para falar, dado A está errado comparado com o dado B. Não é que o dado está errado muitas vezes. Tem erros, mas não é... Aqui é uma questão de cartografia, detalhamento. Numa cartografia mais detalhada, porque isso a gente tem que conhecer, para tomada de decisão até para projetos de cartografia. Por quê? Quanto maior o detalhamento, mais caro é, mais tempo leva. E às vezes, para um determinado usuário, não é interessante. Ele precisa só atender alguma demanda que às vezes não requer um rigor posicional alto. Então, isso aqui é para representar qual a diferença, por exemplo, numa representação da carta 1 para 10 mil, por exemplo, do GC, e na mesma área de uma carta 1 para 50 mil IBGE. Você pode ver o quê? Detalhamento. Você vê que o rio é muito mais detalhado. E aqui, por exemplo, as curvas de nível, numa escala 1 para 10 mil, ela é de 5 metros. Nada de 50 é de 20. Por quê? Se você botar, às vezes, a curva de nível de 5 numa de 50, vai virar um borrão, porque o nível de detalhamento é menor. Então você vai o quê? Aglomerando, o que vai acontecer? Vai virar um borrão. Então, aqui, o exemplo que eu vou usar agora, por exemplo, é o pessoal até que foi feito uma época pelo pessoal da CFA. Para exemplificar essa questão de fazer análise de topo de morro, no caso era o código antigo, 50 metros do topo.
só fazendo esse mesmo dado, a mesma análise numa base 1:10 com uma base 1:50.000. Então, aqui a mesma região, aqui na carta 1:10. Então, a análise do topo de morro na carta do GC 1:10.000. Olha o nível de detalhamento. E o mesmo levantamento numa carta 1:50.000 do IBGE. O que acontece quando você pega um e sobrepõe ao outro? Ué, não tem título em cima. O que aconteceu aqui? Esse aqui, em vermelho, é o limite do topo de morro, realizado em cima do 1:10.000, só que sobreposta na base 1:50.000. Aí vocês vão falar, está errado? Não. É que é incompatibilidade de escalas. Aí tem que tomar, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado na sua análise. E vice-versa. Aqui no caso é o exemplo do limite o limite aqui é 1:50.000, só que sobreposta numa análise 1:10.000. Essa dá diferença. Você pode ver o quê? O vermelho é 1:50. O limite em vermelho é 1:50 e a análise é feita no 1:10.000. Então, voltando, aqui o limite em vermelho, ela é do limite 1:10.000 sobreposta numa análise, numa base 1:50.000. Você pode ver que aqui em cima, por exemplo, tinha um detalhamento, e aqui foi generalizado. Aqui, ó. Aqui é só um conceito, por exemplo, que eu escuto muito, o empreendedor entregou para mim uma foto aérea. E o que a gente trata na cartografia, geralmente, é a ortofoto. O que é a ortofoto? Ela passa por um processo que a gente chama de ortorretificação. Por quê? A câmera aérea ou as imagens de satélite são lentes. Lentes é uma projeção tipo cônica. Então, o que acontece? A borda, a nadir, que a gente chama, bem a 90 graus do avião, ela sai correta, que a gente chama de projeção ortogonal. Para poder você sobrepor várias informações espaciais com essa projeção, o que acontece? As bordas distorcem por causa do relevo. Então, o que a gente faz? Um tratamento dessa correção desses deslocamentos causados pelo relevo. Por isso que a gente fala ortorretificar uma imagem. Essa imagem tem que estar ortorretificada. Por quê? Para corrigir dessas distorções e você assim poder fazer a sobreposição nas bases. Seja ela do IGC, do IBGE, Implaza. Vocês vão escutar muito porque está lá, ortofoto Implaza. Por quê? Passou-se por esse tratamento. O que acontece se você trata com uma imagem ortorretificada de uma não ortorretificada? Isso aqui, porque ela não passou por tratamento de ortorretificação. Então, causa o quê? Um deslocamento. Aqui agora é mais para exemplificar esse conceito de resolução espacial da imagem com relacionado à questão da escala. Então, a gente tem aqui o quê? Uma ortofoto de 0,5 metro, representada na escala 1:2500, que geralmente é o que o município usa muito. Porque eles precisam representar o quê? Casa, o limite do lote, assim por diante. Então, você pode ver que você tem um nível de detalhamento, ó, o galho das árvores, a linha dos campos. O que acontece quando agora eu degrado a resolução, né? Você generaliza, né? A resolução espacial passa a ser 1 metro, só que a gente mantém a escala. Sempre se atenta à escala, mas assim a gente está mexendo na quê? Resolução espacial da imagem. Você pode ver que alguns detalhamentos já começaram a se perder. Por quê? Como teve agrupamento de pixel, algum detalhamento foi também agrupado. O que aconteceu? Você já vê que as linhas do campo já foram, você já está enxergando. Pequenas edificações também você não consegue enxergar no mesmo detalhe. Ó, lembrando, ó, a escala ainda é a mesma, porém agora a gente já o quê? Dobrou a resolução. Foi para 2,5 metros. Você já vê que nem em certas edificações você já não consegue enxergar. E agora a famosa Landsat, que todo mundo gosta de usar. O que acontece quando você segura a mesma escala, mas a resolução espacial é o quê? 30 metros. Alguém enxerga alguma coisa aqui?
Aí você fala, o Landsat não presta. Não, ele é bom. Depende do que você vai usar. Ele não é bom para ser usado para a prefeitura, fazer fiscalização, no caso do pessoal também, ou fazer licenciamento de um empreendimento. Mas, porém, para o pessoal da vegetação, por exemplo, que precisa fazer uma classificação só para ter um conhecimento da área, que é muito boa, aí você vai usar a Landsat, porque você não precisa ver da forma exata. Você vai ter às vezes, o dado para uma questão regional, uma análise regional. Agora, novamente, o que nós vamos mostrar? A resolução e a escala adequada para aquela resolução. Vocês vão ver que agora a escala vai mexer e a escala vai se movimentar com as mesmas resoluções. No 1 metro, você já vê que a escala agora é 1 para 5.000. O 2,5, numa escala 1 para 10.000. Por exemplo, quem está fazendo estudos, perímetro urbano. E a Landsat, com sua resolução de 30 metros, né, escala 1 para 50.000. O vermelho é vegetação. A composição de bandas aqui da classificação, a vegetação ficou em vermelho, mas aí é uma questão de assessoramento remoto. É você associar uma banda do satélite ao RGB, né? Red, blue, green. Então, a pessoa quer ver vegetação destacada, associa uma banda com um tom de cor. A região urbana fica destacado em azul. E assim por diante. E aí a parte de cartografia se encerra. Agora eu vou passar a palavra ao docente Edgar. Ele vai agora voltar essa questão do DataGel em si. Bom, vamos lá, né? Agora falar como usar o DataGel em software SIG, né? Por que a gente fala primeiramente toda essa questão da cartografia? Exatamente porque o software SIG é quem consegue manipular todas essas informações, né? É muito comum a gente pegar diversos dados de diversos locais e diversas máquinas, diversos processos, diversas informações, órgãos e afins, e estarem em dados diferentes, estarem em projeções diferentes, estarem em escalas diferentes, e aí vira toda aquela grande bagunça dentro do software, né? Então, já que o DataGel, a gente publica os dados oficiais da casa, né, e passa por todo um tratamento, deixando todos em CIRGAS 2000, é exatamente para que nada disso aconteça, toda essa bagunça dos dados, está em SAD, está em córrego, ou está em WGS, aconteça, né? É tudo para as coisas continuarem uniformes, da mesma maneira que vocês estão vendo e visualizando no visualizador e no geoportal, tá? E como é que nós fazemos essa visualização em software GIS? Através dessa ferramenta chamada WMS, né? WMS em inglês, né? Web Map Service Interface, né? Que é a interface para as solicitações de imagens, de mapas georreferenciadas de uma base de dados geoespaciais por meio da internet. É aí que começa então a grande evolução disso daí. Quem lembra um pouquinho, né, o software GIS aparece, na verdade, mais geoprocessamento aparece no começo da década de 90, né, onde eram os desktop mappings, e agora com a evolução da internet, muitas dessas coisas começam a estar em banco de dados, e os bancos de dados conectados à internet. Tá bom, não falo mais. Né? Será? C, somente C? Oi? Então vamos lá. Então, dentro disso, com os bancos de dados já trabalhando, né, dentro de nuvens, dentro de redes e coisas parecidas, essa é uma solução que eu consigo enxergar todo o catálogo de metadados do DataGel e consigo inserir aonde? No software GIS, né? No caso, os principais programas hoje que utilizam bastante essa ferramenta, e também muito utilizado aqui dentro da casa, é o QGIS, né, o Quantum GIS, e o ArcGIS. Né, quem ainda tem alguns softwares ainda um pouco mais antigos, mas também o
WMS, tá? Então, essa ferramenta tem como uma função principal o quê? Consultar qualquer catálogo de metadados. A gente fala aqui do Datagel, mas daqui serve para qualquer outro catálogo, né, que tenham informações já espacializadas e disponíveis na internet, e visualizar essa informação num software GIS. Como é que eu faço para eu ter essa informação? Lembrando um pouquinho da aula da Ana, né, no módulo 1, então você tinha que ir lá no consulta de dados, você pesquisava sobre o seu tema de interesse, né, e a partir daquele tema, você tinha que para ter mais informações, você clicava na aba metadados, né, e quando você clicava na aba metadados, você encontrava esse endereço que está aí marcado na tela, né, e com uma grande observação. Observem que no final do endereço está escrito a palavrinha WMS. Esse é o endereço eletrônico que você vai colocar no software GIS e você vai conseguir enxergar a camada que você pesquisou, tanto o limite municipal, como de vegetação, como as cartas do IGC, as do IBGE, os autos de infração e tudo mais. Então, é nesse momento, lá na aba de metadados, que você vai conseguir este endereço. E como acessar, então, esse serviço WMS? Como eu já falei para vocês, esses são os dois softwares mais utilizados dentro da casa, o ArcGIS e o QGIS, né? Sendo o ArcGIS um software privado, né? Ele é proprietário, então ele é um software pago, e um pouco caro, né? Então não é todo mundo que tem, mas aproveitem, por enquanto dentro na casa, eu digo CETESB, Secretaria, que nós temos um contrato, então solicitem para a TI de vocês para instalarem o ArcGIS para vocês, ou também tem a solução do software livre, né? Ou que está num campo porque não tem a licença, ou coisas muito parecidas, que é o QGIS. Qual que é a diferença entre os dois, né? Lógico, o ArcGIS ele já está há muito tempo no mercado, já tem muitas ferramentas ali já trabalhadas, né? Tem uma estrutura e uma infraestrutura maior. A questão toda é que, para a operacionalidade, para uma visualização, para entender como é analisar um dado e tudo mais, ou para fazer funções até, não vou dizer simples, porque os dois fazem operações até complexas, né? Os dois softwares são muito bem recomendados, né? À toa que, se vocês verem, até a carinha deles é igual, né? Se não é tão igual, ele chega bem perto disso, né? Eles chegam a ser bem parecidos, né? O jeito de abrir as camadas, o jeito de fazer tudo isso. E também não é muito diferente a questão do WMS, já que o QGIS vem acompanhando muito a evolução do que o ArcGIS vem desenvolvendo dentro do mercado, as ferramentas WMS também existem, então, para os dois, tá? Como eu falei, o ArcGIS ele é um software pago, então ele tem um grupo de pesquisadores, tem toda uma equipe técnica desenvolvendo diversas ferramentas. E uma das ferramentas que o ArcGIS criou para facilitar essa questão da consulta dos dados em WMS, fazer a consulta, então, dos dados em qualquer geoportal, e o Datagel também está inserido nisso, é essa ferramenta, essa aplicação que o ArcGIS criou, chamado CSW. Como vocês podem ver aqui na imagem, né, no slide, cada versão de ArcGIS tem um programinha para a sua respectiva versão. Por quê? O ArcGIS vai evoluindo, eles vão alterando algumas infraestruturas, logo eles também criam uma nova aplicação para fazer essa consulta do WMS ser mais rápido, ser mais eficiente, ou melhorar, ou algumas vezes até um pouco piorar. Mas, enfim, são meros detalhes, né? Mas cada um tem cada CSW tem a sua versão. Então, dentro da nossa preocupação no geoportal do Datagel, que eu sei que não é todo mundo que tem acesso ou sabe, tem o conhecimento de entrar no geoportal da Esri, que é quem disponibiliza essas ferramentas, nós, na área de plugins, né, se vocês verem lá na aba superior lá da página, tem lá escrito plugins. Lá nós temos todas as versões do ArcGIS, desculpe,
A gente tem todas essas aplicações do ArcGIS disponibilizadas então na página do Datagel, tá? Em todas as versões do ArcGIS, desde o 9.3, que é o que usualmente as pessoas utilizam aqui ainda dentro da casa, como até a versão mais atual, que é a versão 10.4, né? Já saiu uma nova atualização do ArcGIS, né? Já tem a versão 10.5 e nós estamos também dentro com toda uma equipe já indo atrás para ver se a Esri já disponibilizou essa aplicação para colocar no software ArcGIS 10.5 aí para todo mundo. Então, não precisa entrar no site da Esri, está na página do Datagel, e ali você baixa, então, a aplicação para instalar no seu ArcGIS. Lógico, a gente também não vai disponibilizar para vocês só a aplicação sem saber, tá bom, como é que eu configuro tudo isso, né? Então, dentro disso, tem lá a gente deixa para vocês um manual de instalação do CSW para ArcGIS. Fiquem tranquilos, tá tudo em português, tá? Não é porque, não estou dizendo que a questão do inglês atrapalhe, mas já está todo montado e todo configurado para que vocês consigam instalar, então, a aplicação e que vocês consigam também configurar o Datagel já no ArcGIS e a partir dali poder já consultar todas as camadas que ali forem pertinentes, tá? Então, depois de uma vez instalado, ele vai abrir então, depois de instalado, feito todo lá o procedimento que o manual explica direitinho como é que faz, abre-se então essa janelinha aqui, que é o WCS. Não, desculpa. CSW, desculpa, W. É o nervosismo um pouquinho. Abre-se então o CSW do ArcGIS, né? Então, o que esse CSW faz? Ele faz a mesma função que a consulta de dados que nós fazemos lá no Geoportal do Datagel. Nós vamos pesquisar, então, aqui no Find, né? A gente coloca, então, o tema que a gente deseja e dentro desse tema ele faz, então, a pesquisa mostrando as camadas do tema que você pesquisou. E a partir do momento que você faz essa pesquisa e clica aqui no Find, né, aparece então toda a relação das camadas que você pesquisou. Logicamente, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, né? É que falando fica um pouquinho mais difícil de explicar, mas para quem está nos assistindo, ou para vocês que estão aqui, quando tiver instalado, prestem atenção aqui nesse maximum, né? Isso é uma questão do ArcGIS, que eles mesmos que configuram, é uma configuração padrão deles, né? O que acontece? Eles já põem aqui como padrão um número, no caso aqui, 10, né? Já vem padronizado. O que quer dizer 10? Então quer dizer o quê? Quando eu pesquisar pelo meu tema, no caso aqui a gente pesquisou sobre declividade, ele pesquisou no geocatálogo do Datagel as 10 primeiras ocorrências da palavra declividade. Só trouxe 10, né? Lógico, mas a minha pesquisa não deu para achar o que eu estava procurando. Como vocês podem ver, de ter declividade, veio mais camadas do CAR do que propriamente a camada de declividade. Então, caso vocês não consigam enxergar, nós solicitamos que vocês alterem o número. Aqui você pode colocar um número muito maior que isso. Se você colocar 100, ele vai aparecer então as 100 primeiras camadas da pesquisa sobre o determinado assunto, tá? Então, uma vez pesquisado o tema, ele vai aparecer aqui as opções que desejamos, tá? E aqui nesse, acho que não dá para enxergar muito, mas nesse terceiro ícone aqui, ó, da esquerda para a direita, aqui vai estar aqui para, então, habilitar a informação que eu pesquisei no próprio ArcGIS. Então, no caso aqui a gente pesquisou a declividade, achamos a declividade do estado de São Paulo, ele abre, então, o mapa do estado de São Paulo com toda a sua declividade, e aqui, onde vem a lista dos layers, ele abre todos desse lado aqui. Tá? Então, essa informação já vem pronta. E uma coisa que é bem interessante, né, e que a gente tem que prestar muita atenção, todas essas camadas, ela vem como uma figura.
que eu quero dizer com uma figura? Ele não é um arquivo vetorial, né? Que a gente pode mexer, que a gente pode alterar, a gente pode editar, a gente pode... Não, exatamente para preservar o dado original, do jeito que ele está disposto no DataGel, ele já vem como uma figura, né? Ele vem num formato, né? Para quem conhece um pouquinho mais, vem em PNG, ele não vem como um JPEG. Tá? Os softwares de GIS já estão mais ou menos configurados com isso, fora a observação que até o Igor falou agora no começo, né? Com algumas dúvidas. O quanto o GIS tem um pequeno detalhezinho que tem que prestar atenção na hora de puxar algumas informações, mas boa parte dessas informações fazem o quê? Eles já vêm prontos, coloridos, do jeito que a simbologia que foi definida no portal apareça, né? Então, do mesmo jeito que vocês viram no portal do DataGel, vocês vão ver, então, na aplicação GIS, tá? Então, você vai observar que a mesma coisa. Lógico, a gente trouxe o exemplo de declividade, mas a gente pode pesquisar, então, eu quero pesquisar o tema de vegetação. Se eu quero pesquisar o tema de vegetação, eu vou encontrar os inventários florestais 2001, 2010, né? Vocês vão procurar as APRMs, né? As que foram instituídas com seus respectivos limites. Você vai perguntar sobre os limites de UGRs, os limites administrativos, tudo que você pesquisou no portal, você vai conseguir encontrar aqui nessa ferramentinha chamada CSW, com todas as informações aqui presentes. No Quantum GIS, ele funciona também da mesma maneira, tá? Só que de uma maneira um pouco diferente, né? Por mais que a estrutura seja igual, por mais que isso seja conhecido entre os softwares, né? Só que nenhum software é idêntico, né? Eles chegam a beirar só pela igualdade. Então, eu consigo fazer a mesma coisa, né? Eu peço para carregar, então, os dados WMS, né? No adicionar camadas via WMS. Aí eu peço, então, na aba aqui, camadas, peço para clicar aqui num novo, tá? E dentro desse novo, eu coloco aqui o nome da minha camada e aquele endereço que eu falei anteriormente. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aquele endereço que eu falei para vocês que está onde? No metadado. Tá? Então, independente da camada que você pesquisou, se foi o inventário, se foi as cartas do GC, se foi as imagens de satélite e tudo mais, sempre vai estar descrito, então, esse endereço, sempre observando, eu sempre estou batendo bastante essa teclinha, o quê? Finalzinho WMS, tá? Que é o endereço que vai fazer o software GIS, então, conseguir consumir essa informação. E aí eu copio aquela informação e colo aqui nessa barra onde está escrito URL. Aperto aqui no OK, ele vai aparecer a informação, põe conectar e adicionar então a camada e vai aparecer essa mesma informação da mesma maneira que nem apareceu no ArcGIS, né? Ele já vem com o mesmo padrão de cores, não vai alterar em nada, com o mesmo datum, e com as mesmas informações. Tudo que, então, a ideia disso é mostrar o quê? A mesma informação em ambientes diferentes, mas exatamente a mesma informação. Tá? Então, é uma coisa que a gente precisa se atentar e muito. Só que daí também fica uma dúvida. Falei logo no comecinho aqui que o ArcGIS e o QGIS eles são muito parecidos, né? Então, a pergunta pode vir no seguinte: então quer dizer que não tem um CSW para o QGIS? De verdade, ele até existe. Tá? Só que, como ele é um software livre, ele tem um bug. Ele não conecta a biblioteca. Só que nenhuma biblioteca. Não é um problema no DataGel. É um problema do software, do desenvolvedor do software. Né? Tem todos os passos, quem procurar na internet tem tutoriais de explicando como é que faz essa conexão, né? Mas na hora que você buscar aquele mesmo endereço que está no manual lá do DataGel, você vai até enxergar todo o catálogo
do Datagel aqui. Você vai enxergar todas as informações, você vai pesquisar, você vai encontrar a informação, só que na hora de você adicionar a informação, ele não vai estar habilitado. Então, esse é um problema do software. A gente está até pesquisando, eu, o Igor, o Kenzo, lá dentro do departamento, para até mesmo falar com o criador, né, que faz a ferramenta web do QGIS. Mas até então, a gente já fez muitas pesquisas, já procuramos muitos artigos, as pessoas no mundo afora também têm esse mesmo problema, e aí a gente está esperando em algum momento liberar. Porque uma vez liberado, ele vai fazer a mesma função que o ArcGIS faz, que é consultar todo o catálogo do Datagel e ali trazer a informação aqui para o nosso software GIS. Tá? E fica aqui com essa carinha. Uma vez que a gente adiciona, ele aparece aqui uma imagem e aí traz aqui a informação. E aí, dentro disso, possibilita a gente mexer com o quê? Aí é mexer com os nossos processos do nosso cotidiano, da nossa vida corriqueira, que é o quê? O nosso licenciamento, é a nossa avaliação, para ver se tem desmatamento, se tem queimada, se o cara está dentro, está fora de uma área de restrição ou não, se ele está dentro de uma área contaminada, se não está fora de uma área contaminada, se está dentro de um aquífero ou não. Aqui que eu consigo, então, fazer a manipulação dos layers que eu procurei. Quando eu faço a pesquisa do Datagel, eu não procuro somente uma única informação. Eu posso procurar quantas informações eu quiser ou quanto o software aguentar também, né? Então, todos os softwares têm suas limitações e todos os seus computadores também têm suas limitações. Mas, no caso, se nós estamos lá avaliando, por exemplo, um empreendimento para um licenciamento, quais são as informações importantes para vocês, né? Então, a carta do IGC ou a carta do IBGE, né? Então, você vai lá no catálogo ou vai lá, pega o endereço e coloca no software GIS e traz a informação e ele vai criando N layers. Então, cartas do IGC, limites, tanto de município, administrativo, de UGRE, né, o próprio inventário florestal, se tem unidade de conservação, se não tem unidade de conservação. Então, todas essas informações, para o processo é relevante, você pode ir trazendo e vai sobrepondo em cima das mesmas informações. E aí, o software GIS começa a fazer, então, aquele papel de fazer a melhor visualização para o usuário, né? Então, ele te dá transparência, ele te dá você sobrepor uma camada a outra, dá para você ligar, dá para você desligar, fazer aquelas comparações, né, de indas e vindas. Então, e volta à ferramenta normal. O que você não vai conseguir alterar de forma alguma é o quê? A padronização que já vem do geoportal. Isso não tem como alterar, não tem como alterar o dado, vocês não vão conseguir editar esse dado. Vocês podem tentar, pode clicar com o botão direito, você vai ver que as funções de edição vão estar desabilitadas, na verdade vão te mostrar poucas opções, tá? Falando que o quê? Isso daqui é uma imagem e você está avaliando tudo em cima de uma grande imagem. Lógico, vai trazer com grau de detalhamento que ali se precisa, né? Porque esses dados dentro do portal, eles são todos trabalhados, vêm todos renderizados e traz a visualização o melhor do dado possível, né? Mas a alteração de cores e tudo mais você não consegue. Aqui também, quando vem, vocês podem perceber, né? Aqui no ArcGIS apareceu. Ele também já vem com o quê? Vem com uma legendinha pronta, né? Eu não preciso criar uma legenda. Ou eu vou ter que falar, putz, mas o que é esse vermelhinho aqui? O que é esse verdinho aqui? O que é? Putz, eu vou ter que ficar copiando o Datagel, tirar um print do Datagel e colocar aqui no meu mapa do ArcGIS? Não preciso. Na verdade, se eu vier aqui, numa vez que eu carreguei a camada, no caso do ArcGIS, clico com o botão direito, vai aparecer essas opções, vai estar aqui escrito ADD, né, adicionar WMS Legend to Map. Então ele vai o quê? Vai então carregar essa legenda aqui, que já é o que está na legenda que vocês visualizam no Datagel. Tá? Então, eu não preciso criar nada, não preciso formar nada, ele já vem prontinho para que você consiga, então,
ter certeza do que é a informação propriamente dita. Não estamos fazendo absolutamente alteração de nada. Então, o que vocês veem no DataGel é o que eu consigo trazer para essas informações. Hoje, com o advento do GIS, né, como eu falei para vocês, que vocês conseguem então manipular outras informações e mais o DataGel, esse ainda é, porque estão passando um processo de evolução da DataGel, como a Ana já bem disse, né? Aqui eu consigo colocar as informações que para mim são pertinentes. Por exemplo, eu tenho um shape do meu empreendimento. Eu não consegui carregar no DataGel. Sim, ainda o DataGel, como a gente falou, ele não é um software GIS. Né? Então, ele é um software que é onde está publicando os dados, está fornecendo os dados para que você tenha o acesso a eles. Então, eu não tenho aquela ferramentinha de falar assim, eu tenho um shape, eu tenho um KML que eu desenhei lá no Google Earth, né? Compactei e subi no portal. Não, isso eu não tenho. No DataGel você não consegue fazer isso. Já no software GIS, quando eu faço a consulta na biblioteca, eu vou buscar lá dados sobre vegetação, dados sobre qualidade de água, tratamento de esgotos e tudo mais, eu trago essa informação e ploto essa informação aqui no software, mostro aqui no software, aí eu trago, mas eu tenho meu shape lá do meu empreendimento. Como é que eu faço isso? Aí é lá no curso lá de ArcGIS, né? Venho aqui no maisinho e coloco o meu shape de interesse e ele vai pelo menos cair em cima dessa informação. Por que eu falo pelo menos? É aí que eu retorno para a questão da explicação do Igor, né? Que a questão toda é, o seu shape também está no mesmo datum que você consultou o DataGel? Está em Sirgas 2000? Não está. Então, calma lá, que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que fazer esse dado. Por quê? Esse dado que está vindo do DataGel, ele já está preparado, você está consumindo na internet. Eu não vou conseguir repreparar, né, ou refazer esse dado para colocar nessa função. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que traduzir o meu shape, traduzir essa minha informação e deixar no mesmo dado para que você tenha a informação da mais precisa possível. Tá? Então, é uma das observações, é uma das grandes dúvidas quando a gente dá esse treinamento presencial e grande dúvida dos usuários, né, que eu coloquei, eu vi que caiu no lugar, mas caiu deslocado. Então pode ser um problema de datum, e no caso aqui, se você está manipulando o software GIS, você tem que ver se a informação que você trouxe está no mesmo datum que você, do catálogo que você está consumindo, tá bom? Então, fica então essas observações que aqui, então, só relembrando, eu faço a pesquisa do tema que eu quero, água, ar, solo, vegetação, enfim, as informações que deseja, imagens de satélite, inventário, qualidade, enfim. Uma vez que você pesquisa, lembre aqui do máximo, né, aumenta um pouquinho, a gente sempre recomenda que aumente um pouco para você trazer mais informações, que vai que não aparece a informação que você deseja. Clica no Find e aqui aparecem as informações. Selecionou a informação? Clica aqui no terceiro ícone da esquerda para a direita, onde tem um papelzinho com mais verde, e ele vai adicionar essa informação aqui nesse campo direito. E no meio aqui com a representação gráfica do mapa, né? Já estou dentro disso daqui. Só que é claro, né? O DataGel, ele é um grande catálogo, todo mundo tem acesso a todas as informações e você consegue então acessar todas as informações e até na hora da pesquisa você vê todas as informações. No entanto, tem informações que são totalmente públicas, que estão disponibilizadas para todos os usuários, como também tem informações que são privadas. Por que disso, né? Por que a gente faz isso? Tem informações que aqui dentro da casa, o órgão ambiental, ou até mesmo outros órgãos que não estão alocados aqui, fala assim, o Dia, né, Arlete, Ana, Igor, Edgar, negócio é o seguinte, esse dado ele é importante, só que eu não posso deixar para o público. Por quê? Ele é restrito, ele cabe, ele tem N questões ali que se eu publicar pode me trazer dores de cabeça. Ou esse dado não pode ser tão divulgado, ou esse dado é para uso somente interno.
Existe essa possibilidade? Existe. O que acontece? Quando a gente faz a consulta dos dados ali no GeoPortal, você vai conseguir visualizar o dado? Você vai conseguir visualizar. Só que, se você acha assim, nossa, que dado interessante, quero ver esse dado, ou para mim aquilo é fundamental, clica e aparecer um pop-up, né? Eu falando assim, eu preciso do seu login e da sua senha, para ver se você está autorizado a ver. Se você é da área, se você é dentro do departamento, para você ver. Se você é dentro do departamento, lógico que você já está sabendo, né? E aí, você digita seu login e sua senha, você clica e ele vai carregar no GeoPortal, tá? E aí ele vai trazer isso, tá? Se você não for, desiste. Porque você não vai acessar, porque você não está autorizado a fazer. Ah, mas então eu vou ligar lá para o pessoal do Datagel para ver se ele deixa eu pegar o download. Você vai ligar para nós, ou você vai mandar um e-mail e tudo mais, e a gente vai falar assim, infelizmente você vai ter que falar com quem? Com o proprietário do dado. Tá? Se o proprietário do dado não deixou, imagina a gente. Né? E a gente fala isso porque as pessoas nos procuram e muito. Quando a gente fala que as pessoas nos procuram, a gente falou até no primeiro módulo, a gente fala que bancos nos procuram. Né? Banco já teve acesso, a gente achou um telefone, não sei como, não sei como é que isso aconteceu, mas no caso, eu conto até como experiência, caiu no meu telefone, era o Banco Bradesco. Ah, eu quero fazer download das áreas contaminadas. Ele queria. Não sei, pode ser por um benefício imobiliário, não sei. Pode ser por um monte de coisa, né? Vai saber. Ele também não vai falar para o que ele quer. Só que, se o proprietário do dado falou, não, você não pode fazer download, o que você pode fazer é o quê? Você pode consultar ou no Datagel, ou você pode consultar via CSW. Fora isso, você não vai ter essa informação, você não vai manipular essa informação. Então, perdão, não vai poder acessar. Ah, então eu vou dar um jeito, vou falar com o órgão. Tudo bem, lá no metadado, lá no módulo 1, lembra dos metadados que a Ana falou para vocês? Lá vai estar o contato, vocês entram em contato com o dono do dado, e se ele autorizar, aí o dono do dado vai te passar a informação. Nós mesmos não estamos autorizados, porque a gente faz um acordo, a gente é super rígido com isso, a gente não quebra esse laço, tá? E a gente fala assim, eu não vou passar porque não é para passar, ponto. Tá? Então, a gente trabalha muito com isso. Então, os dados que estão públicos, né, que são públicos mesmo, vocês vão ver. É totalmente um acesso irrestrito. Vocês vão conseguir visualizar, vocês vão conseguir enxergar. Lógico, também tem que prestar atenção, né? Não é porque ele é público que ele se pode fazer download. Né? Ele está público, ele está lá para divulgação, que a população tem que ter acesso, tem que ter tudo, né? Mas que não, o proprietário do dado falou, a gente deixa público, mas a gente não quer que faça download, tá bom. Ou, se não, lá pode fazer download e não tem problema nenhum. Agora, quando você procurar uma informação e aparecer o pop-up pedindo login e senha, aí você vai falar, putz, é um dado privado, deixa para lá. Não vai dar muito certo, não. Tá? Dentro dessa informação, como é que eu consulto isso? Né? Então, eu fiz lá a consulta da informação, né? Lá, no caso aqui, a gente fez limite municipal. Eu clico aqui, dados de metadado, e vejo, se a informação é pública, opa, está lá. Vai estar aqui bonitinho, você vai conseguir enxergar, vai ter o endereço aqui WMS, de novo, forçando aqui, WMS, né? E se o proprietário do dado falou, não, tudo bem, pode fazer o download, a gente habilita a função download do shapefile. Aí vem a informação nua e crua do jeito que foi passado e processado para a gente. Tá? Então, vem daquele jeito. Então, se o órgão que nós conversamos, quanto a CETESB, com a fundação, com o IF, enfim, fala assim, esse dado pode ser feito download. Como é que me vem esse dado? Vai ser assim, assado, cozido. Então, a gente faz o pacotinho aqui para vocês, na hora que vocês clicarem aqui no Shapefile, ele vai vir compactado, né, no formato zip, por quê? Né, o Shapefile ele vem acompanhado de mais
arquivos que fazem a camada funcionar no software GIS, que varia de 3 a 5 arquivos. E dependendo da versão, ou até mesmo quando ele foi produzido, pode chegar até 7 arquivos. Então, tem que prestar um pouquinho de atenção. Então, por isso que vai acontecer? A informação vai vir aqui, quando a gente fala assim, shapefile zip, quer dizer que ele vai vir numa pastinha compactada, você descompacta, pegue todas as informações que estão dentro desse zip e coloque numa pasta específica para o seu estudo. Claro, vale lembrar, né? Uma vez que você também fez o download do dado, pode ser que seu dado amanhã já esteja desatualizado. Né? Então, isso é extremamente importante, porque as pessoas gostam muito. Eu quero shapefile. Eu quero essa informação na minha máquina. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E vai fazendo todo aquele acúmulo dentro da sua pasta. Né? Só que, como a gente falou bastante no primeiro módulo, tem dados aqui, lógico que não são para download, mas tem dados aqui que são horários. Imagina, você vai ficar baixando dado hora em hora, né, para ter o dado mais preciso? Não dá, né? Então, esse tipo de informação pode ser. Lógico, tem informações aqui que são anuais, né? Então, se eu vou fazer o download, eu tenho que saber que o dado é respectivo ao que o metadado está dizendo, não respectivo. Eu pesquisei em 2017, então a informação de 2017. Não. Cuidado, preste atenção. Ó. A questão, a data do dado, né? Então, ele vê, esse dado aqui é de 2003, então esse dado é de 2003. Mas teve uma atualização em 2005. Bom, no metadado não vai dizer se teve uma atualização em 2005. Você vai ter que continuar pesquisando e falar assim, tem uma informação que é de 2005. Tá? Então, são algumas observações que nós temos que prestar muita atenção. Por quê? Porque por mais que esse dado seja público, se esse dado é mais dinâmico, ele tem alteração. E uma vez que você fez esse download, é importante vocês registrarem a data desse download. Porque a gente até entende, né? Eu queria usar num processo, porque eu queria fazer uma simbologia diferente, que vai representar melhor. Legal, interessante. Mas, lembre, uma vez que você fez o download, foi interessante falar, esse dado aqui é do ano de tal data. Ou foi feito o download em tal data, né? Lembrando um pouquinho daqueles trabalhos acadêmicos, né? Quando a gente puxa a informação, né, na referência bibliográfica, a gente põe lá, data da consulta, data tal. Pois é, porque senão a gente pode ocorrer ao erro e pode comprometer aí o processo de vocês. Tá? Dentro disso, né, dentro de todos esses dados, se eles também forem dados públicos, também dá para fazer download em formato KML, ou fazer download no formato do Google Earth. Né? Então, para quem está acostumado a mexer bastante com o software Google Earth, né, porque tem lá suas facilidades, já criou um pouco mais de vínculo, ele é um pouquinho mais fácil de mexer para vocês. A gente faz, então, a mesma consulta de dados, lá no início do GeoPortal. Aqui naquela mesma abinha aqui, a gente clica aqui em KML, e aí você faz o download do KML. Também fica uma outra observação, né? Antes de aparecerem outras questões. Tem dados que vai dar certo você fazer download do KML, tem outros dados que não vai dar certo. Por quê? Não é que o KML veio errado. Né? Você conseguiu fazer o download, você vai ver que o KML vai vir num tamanho grande e tal, só que o Google Earth não suporta, porque é muito polígono. Então, se eu fizer um download lá, eu pesquisei declividade, estava habilitado o KML e o portal permitiu que você fizesse, o que vai acontecer? Você foi lá, fez o download, você vai ver que o arquivo KML vai vir bastante grande, só que na hora de carregar, ele não carrega. Ele fala assim, o Datagel errou. Ou a camada veio errado, ou deu problema, eu tenho que ligar lá para a TI da minha regional para tentar saber o que aconteceu. Não, isso é um limitador do Google Earth. Eu não sei quantas feições ele consegue ler ao mesmo tempo, mas ele tem esse limitador. Então, quando vocês fizerem download apertando aqui na opção KML, ele vai conseguir carregar, ele vai até abrir o Google Earth para você.
Mas pode ser que venha todas as informações, como pode ser que não consiga abrir todas as informações devido à quantidade que está ali representado, tá bom? Então, isso fica uma outra observação, outra adendo, porque já tivemos várias perguntas dessas, também já tivemos dificuldades dentro do nosso setor, quando a gente faz os testes, quando a gente faz o download, para saber se todas as ferramentas estão funcionando, né? Então, fica um pouco aí a dica, né? O Google Earth ajuda, o portal também ajuda, né? Outros geoportais também disponibilizam essa informação em KML, mas pode ser que não consiga carregar devido à quantidade de informação que tem dentro desse arquivo. Tá bom? E eu vou passar agora para a Ana, que ela vai dar uma continuidade na questão sobre visualização por assuntos, glossários e... Bom, agora nós vamos continuar, estamos aqui perto do fim, e voltamos agora para o Geoportal. A gente, no começo, na primeira parte, a gente falou bastante sobre a visualização, e agora a gente vai falar, na verdade, sobre o que as pessoas não dão muita importância, que é o Geoportal. Está lá, coitado, todo mundo entra no Geoportal e clica correndo aqui, né, para ver visualizado. Aqui está escrito, ó, melhor visualizado com os navegadores Chrome e Firefox. Tá? Então, a gente clica aqui porque a gente já quer entrar, quer ver o que tem de conteúdo, tudo mais. Mas tem várias formas, tem várias informações importantes aqui dentro do Datagel e no nosso Geoportal. Uma delas é a visualização por assunto. O que acontece? Com 1074 camadas neste momento, chega a ser difícil, né, em alguns momentos, trabalhar. Então, para algumas áreas, foram criadas visualizações separadas dessa visualização que a gente chama da visualização Datagel mesmo. Uma delas, que a gente pode dizer, é a visualização do pessoal de nascentes. Então, por exemplo, eles pediram, eles têm algumas camadas que são específicas para eles, não são privadas, tá? Mas são específicas. Eles precisam daquelas camadas, então já ficam separadas para não ficar poluído. É simplesmente uma visualização menos poluída. O pessoal do CAR, lembra que eu comentei que na visualização principal você não encontra o CAR? Por quê? Porque é um monte de camada, né? Então, o pessoal do CAR tem uma visualização específica para eles. Vai estar lá o quê? Vai ter a base cartográfica, vai ter a base de imagem e vão estar lá todas as informações do CAR, porque eles usam lá o dia inteiro. Então, se você está trabalhando, fala assim, eu queria ver a parte do CAR, simplesmente entra no Geoportal e clica aqui. Você vai entrar, é aberto. Ele simplesmente é um subconjunto das informações do Datagel. Então, o que a gente faz para facilitar, né, a vida aqui desses nossos colegas que trabalham com assuntos específicos, tá bom? Aqui, por exemplo, aqui o caso do CAR. CICAR, olha aqui, olha a quantidade. Como o CAR, no caso, a gente foram divididos, isso aqui tudo é conversado com o usuário, porque quem sabe como vai trabalhar é o usuário. Não sou eu que tenho que dizer para ele, você vai trabalhar dessa forma. Quem sabe o que quer é o usuário, não sou eu. Eu posso dar um palpite e achar, olha, talvez fosse melhor assim. Ele me diz o que ele quer, e a gente, sabendo como trabalha a ferramenta, pode dizer, olha, a ferramenta pode fazer isso, a ferramenta não pode fazer isso. Será que a gente pode fazer assado? E aí a gente vai chegando no meio termo. Tá? Então, entramos nesse acordo, por conta, obviamente, do tamanho das UGRs, de 1 a 3 ficaram agrupadas, 4, 5, 6 e 7 agrupadas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e vai lá para baixo. Tá? E para cada um das características dentro do CAR. E aqui, atualizado, à noite, hoje vai atualizar, amanhã está tudo atualizadinho. Quando você clica no CAR, tem que ter um pouquinho de paciência, porque é muita informação. Tá? Aqui a quantidade de informação. Principalmente se você clica nas propriedades. E agora, ainda mais que tem mais informações, agora tem as legendas mudaram, então tem bastante coisa no CAR. Opa. Nós temos também uma área de FAQ, que são as perguntas frequentes, né? Então,
Qual é a primeira pergunta frequente? Como realizar download de uma camada? Porque todo mundo pergunta como realizar download de uma camada. E a gente continua respondendo como realizar download de uma camada. Todo dia chega essa pergunta, né? Então, aqui tem o como realizar, porque isso aqui, não sei se vocês já repararam, que algumas camadas desaparecem quando você dá zoom. Dependendo do zoom que você dá, as camadas somem. Por quê? Até por uma questão de segurança, porque tem hora que você não deveria ter dado aquele zoom todo na camada, né? E outras coisas que a gente já percebeu, né, que foram acontecendo. Então, aqui são as camadas, as perguntas mais frequentes que a gente já encontrou. Aqui tem as respostas aí. Tá? Aí temos o quê? Os tutoriais. Quando nós pensamos em fazer esse treinamento, que já fizemos com algumas turmas internas aqui, começamos com o pessoal da secretaria, primeiro dentro da própria CPLA, né, para treinar, a gente põe primeiro os amiguinhos, né, para treinar, depois a gente passa para os outros. E a gente fez, mas também pensamos em tutoriais. Então, a gente fez uns tutoriais aqui, quem fez essa aqui foi o Edgar, gravou, né, um tutorial de como fazer o download, porque você escreve. Escrever é muito difícil, porque você tem que ser muito detalhista. Vai aqui, vai ali. Você pulou um passo, a pessoa não consegue fazer, né? E é que nem aquele, quando eu estava explicando aquela questão da pesquisa, né? Você pulou um passo, é difícil. Então, aqui no vídeo, ele explica exatamente como fazer um download, né? Às vezes que demora, dependendo da camada, uma camada um pouco mais pesada, enfim, como que ele vai fazer o download, né? Como fazer um download no KML também, tá? E aqui, este daqui é justamente apresentação que vocês estão vendo. Na verdade, até está desatualizada. A gente vai agora atualizar, porque ela já sofreu várias mudanças desde o começo. A gente foi melhorando, né? A gente espera que está melhorando, né? Então, a nossa ideia é realmente fazer até essa... Depois do convite do pessoal da CETESB, né, da escola, a gente já tinha a ideia de fazer até pequenos módulos, né, falar sobre WMS, falar sobre o visualizador, falar sobre algumas ferramentas em coisas menorzinhas, não ficar extenso, né, fazendo até com uma parte prática, mas isso a gente precisa gravar. E colocar aqui também nos tutoriais, mas é difícil gravar sem ter uma estrutura. Isso aqui, o Edgar que o diga, que penou para coitado para conseguir gravar isso daqui, viu? Foi difícil. O que mais que a gente tem? Em qualquer lugar que você vá, uma coisa que as pessoas sofrem muito é com siglas, né? É um tal de blá, blá, blá para cá, a para lá, a AIA, a IA, né? A pessoa fica doida, a pessoa fica louca, né? Então, a gente tem o quê? Um glossário. Mesmo nós aqui, a gente falou de WMS, CSW, gente... Para nós também é difícil. Imagina misturar tudo. Então, aqui a gente tem um glossário. Se vocês quiserem, aí, ó, tem um monte de termos de vocês. Inclusive, quando nós iniciamos o DataGel, que eu falei lá na primeira parte que a gente falou da modelagem, um dos itens da modelagem, num dos volumes da modelagem, tinha um glossário. A gente copiou de lá e depois ainda acrescentou um pouquinho mais de coisas aqui nesse glossário. Então, é importante porque tem hora que você fala, meu, o que é isso que eu estou falando, né? Então, acho que é importante. E não só para nós. O que é importante lembrar sempre é que o DataGel não é uma ferramenta só para nós. Ela é uma ferramenta de uso para fora também da secretaria. E vocês não têm noção da quantidade de perguntas que a gente recebe de consultorias, como o Edgar falou, de bancos. Essa pergunta que eu falei para vocês, que a gente recebeu agora há pouco, é de consultoria. As consultorias fora de São Paulo, inclusive, tá? Porque são consultorias que estão fora, prestando serviço para alguma empresa dentro de São Paulo. Então, assim, é muita gente.
É muita gente. A gente pensa que está restrito e não, está muito amplo. Então é importante o glossário. O contato está aqui dentro, né? Muitas vezes a pessoa vem aqui, vai dizer o que ela quer de assunto. Aqui a gente diz o assunto. Para nós é interessante, porque às vezes é uma sugestão, como eu estou falando para vocês, quem tiver sugestão de uso, porque, como eu falei, nós somos usuários diferentes, né? Nós estamos dentro da parte de... A gente é administrador, né? A gente tem outros erros que a gente vê outras necessidades. O usuário que vai ali no dia a dia tem uma visão diferente, né, da gente. Então, sugestões e envia para a gente. Este formuláriozinho aqui vai para este mesmo endereço. Este endereço ainda está funcionando no @ambiente, tá, gente? Não foi migrado para o @sp. Então, continua usando esse endereço aqui. Isso aqui vai demorar um pouquinho, eu espero, para mudar. E a gente vai deixar para vocês um exercício final que vocês podem fazer. Se vocês tiverem dúvida, qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo contato, tá? A gente responde. O exercicinho está aqui. Na verdade, ele é uma criação. O que ele vai fazer, na verdade? Ele vai englobar tudo que nós falamos. Ele tem algumas questões aqui. Por exemplo, infelizmente, não dá para alterar o base layer para satélite, porque o base layer de satélite é da Google. E hoje a gente conversou com o pessoal da Google. Então, a gente está vendo. A gente não esqueceu do base layer da Google. Também a gente sente falta dele. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo lá no base layer. Tá? Trabalhar com a transparência, imprimir o mapa e analisar o mapa. É mais para sentir a ferramenta, sentir as dificuldades, né? E ver aí o que vocês acharam. Tá bom? E se tiverem alguma dúvida, vocês mandam para nós que a gente responde. Se a gente souber, claro. A gente tenta saber, tá? Tá? E o resultado final de qualquer impressão, ele vai ser assim. Tá? Eu estou com uma impressão aqui. O título que eu coloquei, você vai poder pôr o seu nome aqui, o elaborado, pode ser não necessariamente o seu nome, pode ser uma área, né? A data é automática, eu já tinha falado isso na outra apresentação, né? Isso é importante, eu acho que isso aqui gera uma segurança, né? O fato da data ser automática. Qual é o datum e qual é o sistema de coordenada em escala gráfica, ok? E todas as camadas que você utilizou para fazer este mapa, esta apresentação aqui, tá bom? E é isso, gostaria de agradecer vocês por terem pensado a gente. Tá. Na verdade, o pessoal está falando sobre salvar e imprimir. Na realidade, ele salva automático. Ele gera um PDF. Ele gera um PDF e depois você imprime. O que é interessante, porque, de qualquer forma, você já salvou. Ele grava como um PDF, ele chama mapas, qualquer coisa, acho que ele grava como mapa. Eu não me lembro o nome. Ele primeiro gera um PDF e depois ele deixa você imprimir. Tá? Ele nem pergunta o nome, ele mesmo já gera para você o PDF. Tá? Ele não manda para a impressora. É automático. Foi uma opção do desenvolvimento. É bom, porque você já fica com um arquivo também, caso você, por exemplo, não tem impressora, né? Porque às vezes você não tem uma impressora na hora. E aí você já tem o PDF. O PDF é bom também, porque você não pode alterar. Tá bom? Então, aqui, nós agradecemos, agradeço em nome de todos.